Beleza com vocês? Tudo certinho? Como é que tá a força aí? E essa parte aí desse confinamento aí vai passar, né? Se Deus quiser vai passar. Saudade de vocês aí. Vamos continuar aqui nossa aula de literatura. Galera, hoje a gente vai fazer o seguinte, hoje a gente vai dar continuidade um assunto chamado funções da linguagem, a segunda parte, tá bom? Deixa eu só reforçar aqui uma informação que eu passei na aula passada sobre funções da linguagem. Isso é um assunto aí que ele cai com uma certa frequência no Enem. Então, esse assunto aí vai ser destinado ao ensino médio completo, tá bom? Primeiro, segundo e terceiro ano. Ele está no livro do primeiro ano, esse assunto aí. Mas como é um assunto que cai em várias questões de vestibulares, vamos dizer, de vestibulares, então, eu direcionei ao ensino médio completo. O primeiro ano vai ver, o segundo e o terceiro ano vai rever. Beleza? Não esqueçam que não só tem essa fonte, não. Tem aí a internet, tem os livros físicos, tem vários outros meios que vocês possam estudar, não é? E se inteirar do assunto. Isso para toda disciplina. Em relação à literatura, vocês sabem que a gente está trabalhando nas atividades no Clexion. Após o final dessa aula, vai lá no Clexion, veja se a atividade já está liberada. Se tiver, já tenta responder e só manda para mim as respostas como eu falei. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Funções da linguagem. Vocês lembram que a gente falou das funções da linguagem? A gente começou. São seis, não é isso? Deixa eu colocar aqui. São 6 as funções, mas vocês lembram vamos falar assim, desse lance da comunicação, não é? Que eu bati muito de frente e podem perceber que eu estou repetindo para que vocês entendam o lance dessa comunicação entre emissor, receptor. Quando eu falo, você escuta, receptor. Quando eu paro de falar, eu passo a escutar, eu passo a ser receptor, e você o emissor, e o canal de comunicação que eu estou usando nesse momento é o que o computador, não é? Adriano, eu estou em casa assistindo televisão, então o canal de comunicação passa a ser a televisão. Adriano, estou lendo a revista, o canal de comunicação passa a ser a revista. Adriano, eu estou na rua assistindo uma coisa através do celular. O canal de comunicação passa a ser o celular, ou seja, é a parte física. Tá bom? Então vai ser importante aqui nessa aula aqui das funções para a gente amarrar. E alguns vão aprender e outros vão relembrar. Beleza? Nós aprendemos na primeira parte que a função referencial ele é uma informação. Tudo que informa. Qual a minha referência? Informação. Tranquilo? Na parte emotiva, já está dizendo, vou passar emoções. Tranquilidade. Na função conativa, eu vou apelar, vou convencer você a comprar a adquirir certas coisas. Lá no final, vai haver umas atividades que eu coloquei só para a gente amarrar tudo isso aí, sem problema, ok? Agora, nós veremos as outras 3 funções da linguagem. Função fática, função poética, função metalinguística. Na primeira aula a gente viu referencial, emotiva, conativa. Agora, fática, poética, que é um poeta, né? E metalinguística. Vamos lá. Pronto. Na função metalinguística é caracterizada pelo uso da metalinguagem, ou seja, é a própria língua portuguesa que vai explicar a língua portuguesa. A linguagem refere-se a ela mesma, tá bom? O que a gente está fazendo aqui? Está explicando qual assunto. Não é funções da linguagem, não é português. E para explicar a função da linguagem, eu vou
usar o próprio português. Isso é uma função metalinguística, tá bom? Dessa forma, o emissor explica o código utilizando o próprio código. O que é o código? O código na língua portuguesa, repetindo, você está tautológico nisso aqui. Emissor, receptor, você que está olhando aí para mim agora, você aí do primeiro, segundo, terceiro ano, você que está olhando para mim, vocês são receptores. Parei de falar, você fala daí. Então, você passa a ser o emissor e eu passo a ser o receptor. Mas para ter essa metalinguagem aqui, a gente vai usar o que código? Língua portuguesa. Tranquilidade? Entendeu? Qual o canal aqui agora? Aqui eu estou usando meu computador. Mas você pode estar assistindo essa aula aí com o celular. Então o canal aí para você agora é o celular. Tranquilo? Tudo certo? Podemos ir em frente? Vamos lá. A gente viu a função metalinguística, que é o próprio código língua portuguesa para explicar o próprio código. Agora a função fática. Vamos lá. Tenha o objetivo de estabelecer ou interromper a comunicação. Ou ele interrompe, não é? Ou estabelece a comunicação. Você está aqui, ó. Pronto. Antes de gravar essa aula aqui, quando eu sentei aqui para gravar a aula, passou o carro do ovo, não é? Ovo, 10 reais, 10 reais o ovo. Ovo aqui é o mais barato, assim, enfim, né? Ou senão passa aquele do gás, gás, ainda passa tocando o sino, blim, 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 pronto. Função fática, porque eu vou sentar aqui para conversar com vocês, aí vem um som lá, um ruído, aí vai atrapalhar aqui a nossa comunicação. Função fática. Ou ele poderia também me chamar para estabelecer uma comunicação. Função fática. Entendeu aí? Tem o objetivo de estabelecer ou interromper a comunicação, de modo que a mais importante é a relação entre o emissor aqui, ó, emissor, e o receptor da mensagem, que é você agora. Tá bom? Aqui o foco reside no canal de comunicação. Tranquilidade? Podemos ir em frente? Bora. Coloquei aqui só as características de função fática, mas você já ficou por dentro do que é uma função fática. ênfase no canal. Estou dando ênfase aqui no canal para rolar aqui uma comunicação entre a gente, meu irmão. Comunicação para a gente conversar aqui. A palavra significa ruído, rumor. A ideia dela é testar o canal de comunicação e avaliar o nível de entendimento das pessoas, chamando a atenção. Lembrei aqui de um exemplo. Quem já aqui já escutou, assim, já esteve em alguma festa ou algum ensaio de alguma coisa, de uma banda, aí o cara pega o microfone, ó, peguei a caixa de óculos aqui. Alô, som, chamando Alonso, então, ó, tá tentando estabelecer uma comunicação. Eu sei que ali ele está testando o equipamento sonoro, mas está tentando estabelecer uma comunicação, preparando para o cara, quando for cantar, tá tudo ok. Entendeu? A ideia é testar o canal de comunicação e avaliar o nível de entendimento das pessoas, chamando a atenção. Ficou claro? Tudo beleza até aí? Tranquilo? Simbora. Diz o pessoal, né? Simbora. Pronto. Aí faltou só agora a função poética. Já está dizendo. Poética é o que a gente vê. Nós estamos observando direto nas nossas aulas de literatura. É a característica das obras literárias, e possui como marca a utilização do sentido conotativo das palavras. Função poética, conotação, subjetividade. É subjetivo. Eu posso viajar no sentido figurado, tá bom? Quando eu faço um poema, eu posso escrever o que eu quero,
eu posso viajar. Sindicato, terceiro ano, lembram da aula sobre Manuel Bandeira? Lembra do poema Passárgada, onde ele diz o seguinte: lá eu sou amigo do rei, lá eu tenho a mulher que eu quero. Pô, vocês lembram também que eu falei que Manuel Bandeira, os poemas dele, poemas de saudade, né? O marco nos poemas de Manuel Bandeira foi que ele tinha tuberculose, não é? Então, se o cara era doente, como é que ele podia andar de bicicleta, ter a mulher que quer, não é? No poema ele pode tomar banho de rio. Lá no poema Passárgada tem tudo isso aí. Dê uma olhada novamente, primeiro, segundo ano, vai lá, bota assim, Manuel Bandeira, o poema chamado Passárgada, que o cara doente, ele faz tudo aquilo, mas através do poema ele pode fazer. Então eu posso ter sentidos subjetivos, conotativos das palavras. Ok? Características da função poética. Vamos lá, só para fixar. ênfase na mensagem e estética. O emissor, emissor, preocupa-se de que maneira a mensagem será transmitida por meio da escolha das palavras, das expressões e das figuras de linguagem. Figura de linguagem é um assunto que está direto nos textos, né, que os autores escrevem, um assunto de língua portuguesa, e a gente já começa a ver esse assunto lá no nono ano do ensino fundamental. É interessante, que são figuras de linguagem. Nós pusemos a metáforas, pleonasmo, catacrese e assim vai, né? Tem várias figuras de linguagem. Quem não viu, quer dizer, vocês já viram, né? Mas se quiser só relembrar, vai lá, dá uma pesquisada. Figuras de linguagem é interessante. E está presente nos textos e a gente não percebe que tem figura de linguagem aí. Tá bom? O principal elemento comunicativo é a mensagem. Note que esse tipo de função não pertence somente aos textos literários. Claro. Também encontramos a função poética na publicidade e nas expressões cotidianas, em que há o uso frequente das metáforas, como é que são? Tem provérbios, anedotas, trocadilhos e músicas. Lembrando, uma observação importante aí, a função poética, se tem um texto, eu tenho um texto aqui, aí eu só vou encontrar ali um tipo de função poética? Não. Eu posso encontrar mais de uma função poética. Eu posso encontrar metalinguística e poética, mas função poética não, mais de uma função da linguagem. Espera aí, bananinha aqui, eu posso estar complicando a cabeça de vocês. Se eu pego um texto aqui, eu posso encontrar mais de uma função da linguagem. Eu posso pegar a função metalinguística e poética naquele texto. Beleza. Pego outro texto. Eu posso encontrar uma função emotiva e apelativa. Tá bom? Então, em um texto, eu posso encontrar duas funções da linguagem em um texto. Não quer dizer que só tem aquela função da linguagem. Não. Pode estar presente duas funções da linguagem. Tá bom? Vamos lá, podemos seguir? Vocês é que mandam aí. Atenção, função da linguagem, eu só vou falar aqui o que eu antecipei. As funções da linguagem podem aparecer juntas no mesmo texto. Repetindo, peguei lá um texto, aí estou lendo. Aí eu percebi que lá está presente a função referencial, que é a informação. E também está presente a função emotiva, que transmite emoções. Pode ser. Ela não quer dizer que ela só tem a função referencial. É exclusiva referencial e exclusiva poética. Pode ser também, mas eu posso encontrar duas funções em um texto. Tranquilo? Tudo suave na nice? Tudo beleza?
Vamos seguir, podemos ir. Preocupado com isso, não é? Como eu tinha falado lá no início, aí eu coloquei aqui só uns exercícios básicos para a gente ficar tudo ok. E quando você pegar algum tipo de texto, que não, o texto não precisa ter palavras, a imagem, ele já diz tudo. Lembra da linguagem verbal e não verbal? Se eu estou aqui dirigindo, não é? Aí lá tem uma placa que sem letras, sem palavras, mas tem um E, que quer dizer, um E, aí quer dizer o quê? Que pode estacionar, não é? Então é dentro de um círculo e cortado. Proibido estacionar. Se tem esse E cortado embaixo escrito, proibido estacionar, eu tenho dois tipos de linguagem ali, linguagem não verbal e verbal. Se eu só tenho uma imagem, é linguagem não verbal. Se eu tenho uma imagem embaixo escrito também, proibido estacionar, eu tenho uma linguagem não verbal. Tá bom? Então, linguagem não verbal, lá a imagem. Linguagem verbal e tem letras. Se eu tenho os dois, passa a ser uma linguagem mista. Ok? Um futebol também. Você está assistindo futebol, aí tem a camisa o número da camisa do atleta lá na posição. Quem entende futebol, aí vem o número 9. Está lá a informação. Deve ter informação dizendo que ele é centroavante. Tá bom? Quem entende? Então o sinal aqui, aí vem o sinal, tá aí, o semáforo aí fica vermelho. Tem informação que está dizendo pare. Então, tem a linguagem não verbal e verbal. Aqui, qual é a função da linguagem? Tem uma cesta aí com frutas dentro, tá bom? Qual a informação que está passando para a gente aí? Que ela é referência, ela é emotiva, ela é poética, ela é apelativa. O que vocês acham? Ela é metalinguística? Dou-lhe uma, duas, três. Vamos responder? Desculpa. Numa cesta é como é produzida essa cesta, né? Temos dentro, né, cacho de uva, uma laranja, uma maçã, uma banana e uma morango. Então, é uma função referencial que está informando, né? Olhando, estou vendo que tem uma informação que tem frutas dentro de uma cesta. Referencial. Tranquilo? Ah, Adriano, mas se aí tivesse uma poesia, poderia ser poesia e referencial ao mesmo tempo. Mas só tem informação, então, referencial. Qual a função da linguagem é esta aqui? Né? Vamos ler aqui, ó. Ah, que coisa boa. Tenho um pouco de medo. Nós te amamos. Preste atenção aí, nessa primeira frase aqui, ó. Ah, que coisa boa. Olha o sinal de exclamação. Tem um pouco de medo, reticências. Nós te amamos. Não está passando um pouco de emoção? O que é que vocês acham aí? Está dando informação? Está apelando? É poético? Respondam aí o que é que vocês acham. Eu vou. Uma, duas, três. Vamos lá responder. Emoção. Bizu. No texto é a presença de interjeições e de sinais de pontuações como reticências e o ponto de exclamação, uma função poética. Aí ajuda você a identificar a função poética. Aqui, ó, ah, que coisa boa, exclamação, tem um pouco de medo, reticência quer dizer que o pensamento continua ainda, né? Tá indo. E nós te amamos, olha, nós te amamos. Aí tem o ponto de exclamação aí. Então, vamos para a próxima. Qual a função da linguagem aí? Você tomou banho? Mãe, vem cá, não perca essa promoção. Aí, ó, tá dando tá meio agitado aí, não tá dando um pouquinho de ordem, né? Chamando sua atenção. É uma referência, é uma emoção, é uma poesia, é uma apelação. O que é que vocês acham aí? Respondam aí.
Discutam, 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 discutam. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é que vocês acham que posso responder? Podemos ver. É uma apelação, ó. É uma linguagem usada nos discursos, sermões e propagandas. Então, diretamente ao consumidor. Você já tomou banho? Vou fazer uma pergunta. Você já tomou banho? Aí, mãe, vem cá. Não perca esta promoção. Está chamando a atenção. Está usando o verbo imperando, dando uma ordem. Quer ver muito essa função aí? Se eu já falei, vou repetir. Fim de ano, compras, propaganda, pessoal para gastar o 13º, o FGTS. O que é que as lojas fazem? Tom propaganda na cabeça, tom propaganda, 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 para que você possa comprar e gastar o seu dinheiro de forma sensata. E como convencer as pessoas a comprarem? Menor preço, produto, forma de convencimento. Às vezes você pode fazer até uma besteira, mas a forma que ele usou, ele apelou de uma forma tão sensata que convenceu você a comprar aquele produto, não é? Ficou claro aí essa parte da apelação? Qual é a função da linguagem? Aqui, ó. Olha esse texto. Vamos ler esse texto aqui. Chama-se canção. Ouvi cantar de tristeza, porém não me comoveu. Para o que todos deploram, que coragem Deus me deu. Ouvi cantar de alegria, no meu caminho parei. Meu coração fez noite, fechei os olhos, chorei. Pô, de cara aí, eu tenho certeza que todos já falaram que é poética, que é uma função poética, pela elaboração das palavras, não é? Cecília Meirelles aí, o 3º ano, fique atenta aí, ó, tá pesquisada. Primeiro, segundo também pode pesquisar sobre Cecília Meirelles, não faz mal a ninguém, mas o 3º ano, olha com carinho aqui essa pessoa aqui, não é? Os poemas, que a gente vai falar dela lá na frente também, tá bom? Resposta. Nessa modalidade, a ênfase encontra-se centrada na elaboração da mensagem, tá bom? A forma como foi criada a mensagem no texto, de forma ser poética, subjetiva. Ok? Todo mundo entendeu aí? Temos outra aqui. Essa aí vou deixar para vocês tentarem responder, né? Qual é a função da linguagem. Alô? Como vai? Tudo bem? E você? Vocês percebem aí que ele está tentando manter um contato, uma comunicação. E essa forma de indagação aí, ele está interrompendo ou tentando manter um diálogo. Então, de cara, eu tenho certeza que todos falaram, professor, isso é a função fática. Vamos só confirmar. Aí, ó. Função fática. O objetivo do emissor é estabelecer um contato, verificar se o receptor está recebendo a mensagem de forma autêntica, ou ainda visando prolongar o contato. Tá bom? Então, a função fática é tentar estabelecer um contato e interromper. Interromper vai de ruídos e etc. Como eu falei lá no exemplo e passou aqui perto agora de casa o cara vendendo a bandeja de ovos. Bandeja de ovos, velho, não sei o que, R$10, pronto. Ou gás, ou outras coisas que interrompem você ou tenta estabelecer contato. Não é? Você está aqui, pronto, um exemplo básico. Você está aqui olhando a aula, não é assim na aula, quando o meu celular tem aquela mensagem lá, né? Pronto. Ruído, função fática, está chamando sua atenção para estabelecer contato. Aqui a outra pessoa está usando o meio de comunicação, não é? Para você parar de falar, de prestar atenção para estabelecer contato com a pessoa que está chamando a sua atenção.
função fática. Beleza? E essa aqui? Qual é a função da linguagem aqui? Vamos ler. Eu acho que vocês vão identificar na hora. Catar feijão. Catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel, e depois joga-se fora o que boiar. Certo? Toda palavra boiará no papel. Água congelada, por chumbo seu verbo. Pois para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve e oco, palha e eco. Ele é a riqueza, né, das palavras que ele usou. Ele está explicando, usando a língua portuguesa para explicar a língua portuguesa. Não sei se vocês concordam comigo. Se eu estiver certo, então vai ser a função metalinguística. Vocês concordam? Pensem aí, dá uma analisada. Podemos ver agora? Função metalinguística. Quando o uso do código, língua portuguesa, tem por finalidade explicar o próprio código. Então, ficaria assim, ó. A linguagem tem função metalinguística quando o uso da língua portuguesa tem finalidade de explicar a própria língua portuguesa. Beleza? Tudo certo? Tudo suave na nice? Podemos seguir aqui. Pronto. Então, a gente finaliza esse assunto aí da função da linguagem, né? Deixa eu colocar aqui só para amarrar. A gente faz um resumo aqui breve, rápido, para vocês entenderem. Pronto. Nesse slide aqui, ó. Então, as funções da linguagem são seis. São seis. Função referencial, função emotiva, função conativa, função fática, função poética e função metalinguística. O que é a função referencial? Quando tem uma informação objetiva. Função emotiva, quando tem emoções, já está dizendo. Função conativa, quando eu apelo você, dou ordem para fazer alguma coisa, exemplo, a publicidade. Função fática é quando eu interrompo, faço ruídos para interromper a comunicação ou estabelecer a comunicação, que foi o exemplo do WhatsApp, do Instagram e etc. Quando recebe uma mensagem, você está aqui conversando, aí toca o celular e interrompe a sua comunicação, está chamando a sua atenção para você interagir com alguém. Então, a função fática. Função poética é elaboração das palavras, como vou escrever aquelas palavras de forma subjetiva, tá bom? É a parte dos poemas, dos poemas. E a função metalinguística, que é a língua portuguesa, para explicar a língua portuguesa, tá bom? Você está vendo um assunto, como é que eu vou entender isso aí? A língua portuguesa vai repassar a informação para você entender aquele assunto, ou seja, a língua portuguesa usando a língua portuguesa. Ficou claro? Não é um assunto fácil, tudo tranquilo. Repetindo, esse é um assunto que está no livro do primeiro ano do ensino médio, tá bom? Tem exercícios, após essa aula tem exercícios lá do Enem, em relação ao Enem, do Enem que eu tirei, coloquei lá, só manda a resposta para mim, mas também que está interessado, ele está no primeiro ano, mas está interessado a todo o ensino médio, porque ele cai com muita frequência no Enem, beleza? Entra lá no Claction, lê as questões, manda para mim só as respostas. E qualquer dúvida tem lá a parte de instrução, lá a comunicação entre a gente, escreve qualquer coisa. Se não for necessário, não escreve. Se quiser fazer algum comentário, comenta, não tem problema. Beleza? A gente volta na próxima aula. Fui! Fique com Deus.